Números capítulo 13. Números capítulo 13, a partir do verso 1. O tema dessa ministração é: há duas formas de ver as coisas. Números 13. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou ao deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Agora dá um pulinho lá para o 17. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Rehob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença, pela tua manifestação. Somos gratos, Senhor, pelo teu toque nesta noite. Porque o Senhor nos ama. O Senhor escolheu nos amar. Nós não merecemos o amor do Senhor, mas Ele nos ama. Nós somos gratos por esse amor. Que nessa noite, Pai, possamos ter um pouquinho do reconhecimento do que significa esse amor. Quando João, capítulo 3, verso 16, diz que esse amor é muito grande, ele é tão grande ao ponto do Pai ter dado o seu único Filho, Jesus Cristo, por amor a todos nós, para que nenhum se perca, mas para que todos sejam salvos. Senhor, se pudermos compreender a profundidade, a largura, a altura, o comprimento, Senhor, desse amor, Senhor, nós não procuraríamos nada, nenhuma outra coisa para nos satisfazer, porque o teu amor, Senhor, seria suficiente. Mas nessa noite, Pai, fala conosco acerca da tua palavra. Nos dá uma direção, Senhor. Fala ao nosso coração. Traz ânimo, Senhor, ao nosso ser. Nós precisamos de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa mensagem, eu estava no quarto ali, Senhor, o que é que eu vou ministrar hoje? E ela me veio ao meu coração. Como eu disse, o tema é: há duas formas de ver as coisas. Nós que somos militares, e fica muito fácil para nós entender o que é uma missão de reconhecimento. Moisés, ele tinha uma terra para conquistar, havia uma promessa do Senhor para que eles herdassem aquela terra. O que acontece? Moisés escolhe 12 príncipes, um de cada tribo de Israel, e envia esses 12 homens com uma missão de reconhecimento. Eles vão espiar a terra, eles vão observar se a terra é boa, se as cidades são fortificadas, se existe alimento. Eles vão observar a terra e trazer um relatório. Só que quando esses homens chegam, eles são divididos em dois grupos. Um grupo traz um relatório de uma forma e o outro traz de outra forma. Eu não estou dizendo que você tem que mentir. Não, de forma alguma. Nem tampouco você cegar diante das adversidades. Também não é isso. Mas 10 desses 12 homens trouxeram uma visão realista, porém pessimista. Chegaram e disseram: olha, a cidade é boa, mana, leite e mel, olha aqui, trouxemos uva, tem fruto, as cidades são boas, são fortificadas, porém o povo lá é muito forte, são descendentes de gigantes, as cidades são muito bem fortificadas, nós somos como gafanhotos diante deles. E isso causou medo diante de toda a congregação dos israelitas. Todo o povo ficou com medo. E aí Caleb e Josué, representando o segundo grupo, diz: espera aí, pessoal, não é assim não. Realmente, a terra é boa, mana, leite e mel, as cidades são fortificadas, é verdade. Tem gigantes na cidade, nessas cidades existem gigantes, é verdade. Porém, nosso Deus, o Deus que nos enviou, o Deus que nos prometeu, Ele vai cumprir a promessa. Acabou. Eles tiveram uma visão realista, porém otimista. Enquanto um grupo teve uma visão realista, pessimista, eles tiveram uma visão realista, otimista. E a forma como você vê as coisas determina o que vai acontecer na sua vida. Se você observa um fato negativo como uma oportunidade, você vai aprender algo, você vai crescer, você vai conquistar. Mas se você vê aquela diversidade como um gigante, como uma rocha, que você não tem como escalar, não tem como ultrapassar, aquilo vai paralisar você. E o pior
aquilo que você vê, da forma como você vê, da forma como você passa, contamina outras pessoas. Aqueles 10 homens conseguiram contaminar 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas ficaram com medo de tomar posse de uma promessa, de uma terra que Deus tinha prometido a eles. 2 milhões de pessoas. Será que o Deus que tirou eles do Egito, eles tinham acabado de sair do Egito, e o Senhor tirou com mão forte, operou grandes sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor realizou milagres ali, aos montes, demonstrou o poder dele, a glória dele. Será que o mesmo Deus que tirou eles do Egito não era capaz de fazer eles herdar a terra que o Senhor tinha prometido a eles? E esses homens conseguiram contaminar toda a congregação de Israel. Sabe o que aconteceu? Esses 10 e toda a congregação de Israel morreram no deserto, dando voltas durante 40 anos e não entraram na terra prometida. Ficaram dando volta no deserto até morrer toda a geração de incrédulo. Só Josué e Caleb, representado aqui pelo outro grupo dos que foram enviados para a missão de reconhecimento, tomaram posse da terra prometida, tomaram posse da bênção que Deus tinha prometido a eles. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: a forma como você vê, como você encara as coisas, vão determinar a sua vitória ou a sua derrota, a sua vida ou a sua morte. É como você vê, meu irmão. Diga para o seu irmão, é como você vê. Se você vê aquilo como algo do outro mundo, é do outro mundo. Mas se você vê aquilo como uma oportunidade, vai ser uma oportunidade. Meu irmão, não existe vitória sem guerra. Não há paz se não houver batalha. Não tem. Se você tem que conquistar algo, você vai ter que conquistar com muita luta, com muito esforço. Eu me lembro quando eu estava estudando, eu passei o ano, eu era bancário, eu trabalhei no Cominde, Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, trabalhei no Banco Francês e Brasileiro e trabalhei no Banorte, Banco Nacional do Norte. 5 anos, 1 mês e 11 dias. E aí comecei a estudar para concurso. Fiz vários concursos. Não sou controlador de voo hoje por 2 questões de inglês, 2. Se eu tivesse acertado mais 2 questões de inglês, eu era controlador de voo. Passei na ESA. Mas não foi fácil, meu irmão. Eu passei um ano estudando. Eu fazia uma UEL, que era um cursinho. Eu comprei umas apostilas do Unipré lá no Rio de Janeiro, mandei buscar lá do Rio de Janeiro. Eu acordava de 5 horas da manhã, de 5 às 7 eu fazia o treinamento físico, porque eu sabia que ia ter a prova física. 7 horas eu me aprontava, ia para o banco, ficava até às 18 horas. 18 horas, 18h30 eu ia para o cursinho, ficava até às 10h30. 10h30 eu ia para casa e estudava até 2 horas da manhã. E no sábado, domingo e feriado, o dia todo no quarto estudando, de manhã, de tarde e de noite. Só saía para ir ao banheiro ou para fazer refeição. E todo concurso que vinha eu fazia. E cada concurso que eu fazia, eu sabia que eu estava mais próximo. Mas, meu irmão, foi um preço alto. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Para você conquistar algo, você tem que lutar. Para você conquistar algo, você vai ter que abrir mão de algo. Nós queremos tantas coisas, mas nós não queremos fazer nada. Queremos que elas caiam de paraquedas. Que elas aconteçam do nada. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Em todo milagre existe a parte de Deus e a nossa parte. Deus ele vai fazer a dele, sem dúvida nenhuma. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Diga, seu irmão, você tem que fazer a sua parte, meu irmão. Olha, presta atenção agora no que eu vou falar. Consequências de quem sempre olha as coisas
da vida, as batalhas da vida de forma negativa. Preste atenção comigo. Primeiro, tristeza. Quando aqueles homens chegaram e disseram, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, as cidades são boas, porém são fortificadas, tem gigantes, tem homens valentes. A primeira coisa que veio no coração deles e que passou, porque o medo, ele contagia, ele contamina, passou para o coração dos outros, foi o medo. Quando nós temos uma visão pessimista de todas as coisas, a primeira coisa que vem no nosso coração é o medo. Somos como os gafanhotos. Vocês leram aqui o capítulo 14? Se vocês lerem aqui, vocês vão ver como eles falam. Nós estávamos lendo aqui e eles estavam dizendo, olha, nós somos como gafanhotos. Eles se sentiram aqui de uma forma totalmente impotente, incapaz. Porque eles estavam olhando para eles mesmos. Eles não estavam olhando para Deus. O problema é como nós vemos as coisas. Quando você vê do teu ponto de vista, você não tem capacidade. Quando você olha para Deus, Deus vê de cima para baixo. Enquanto eu e você, a gente só vê no nosso horizonte, Deus olha de cima para baixo. Aquilo que para a gente é uma montanha intransponível, para Deus não é nada. Ele olha, ele vê tudo plano. O problema é que nós olhamos com as nossas possibilidades, nós olhamos para a nossa capacidade, para a nossa habilidade, para o nosso poder. Então não tem o poder. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê que com Ele todas as coisas são possíveis. Diga, seu irmão, com Deus, todas as coisas são possíveis. Segunda consequência de quem olha as coisas negativamente, frustração. São pessoas que nunca irão realizar os seus sonhos. São pessoas que nunca vão viver as promessas de Deus. Porque quando elas são negativas, elas agem de forma negativa, vem o medo e, consequentemente, a frustração. Porque elas nunca vão vencer, nunca vão conquistar, nunca vão realizar, nunca vão viver as promessas de Deus para a vida dela. Frustração. Não consegue nada. Terceiro, se tem tristeza, tem frustração, tem desânimo. São pessoas que não têm ânimo para nada. Pessoas que veem as coisas da vida de forma negativa, são pessoas que não têm ânimo para nada. Não tem ânimo para viver, não tem ânimo para acordar, não tem ânimo para dormir, não tem ânimo para comer, não tem ânimo para estudar, não tem ânimo para vir para a igreja, não tem ânimo para ir para o trabalho, não tem ânimo para nada. Porque só vê as coisas de forma negativa. Quando ela acorda, está chovendo. Ah, meu Deus, está chovendo. Se ela acordar, estiver fazendo sol. Ah, que sol! Nunca está conformada. Ela nunca está satisfeita. São pessoas que, consequências, são pessoas tristes, frustradas, desanimadas. Consequentemente, são pessoas murmuradoras. Pessoas que vivem murmurando, reclamando, se amaldiçoando. Ai, meu Deus, que vida, que dor, que azar. Não sei se vocês viram esse desenho, Lip Hard, é da minha época. Só eu socorrinho, acho que vi esse desenho. Ai, que dia, que dor, a vida. Oh, não, amanhã é segunda-feira. Chegou a ver esse desenho? Amanhã é segunda. Ai, colégio, de novo, trabalho, quartel, meu Deus. Não, eu não aguento, olha, não dá. São pessoas que reclamam o tempo todo. Pessoas que vivem murmurando, meu Deus. Elas nunca estão satisfeitas. Por quê? São pessoas tristes, frustradas, desanimadas e que murmuram. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que o povo morreu no deserto? Porque murmurou. E murmurar é algo que ofende diretamente a Deus.
Porque quando você murmura acerca de alguma coisa, você está dizendo que o seu Deus não é capaz de realizar aquele milagre na sua vida. Você está reclamando ou murmurando contra Deus. Eu me lembro que a gente foi comer na casa de um irmão que fez pra gente uma sopa, um irmão bem humilde. Uma sopa com todo carinho, todo amor, a esposa dele fez, ele também. Eu sabia, ele desempregado muitos anos, muito tempo desempregado. Ele deu o que tinha de melhor. Quando ele colocou no prato, estava eu e mais uns 2 irmãos. Tinham 2 moscas na sopa. Literalmente tinham 2 moscas. O irmão olhou assim, eu olhei para ele, fiz o sinal, coma. Botou na mesa, meu irmão, coma. Afastou ali, tomou a sopa, tranquilo. Aquele irmão deu o melhor que ele tinha. Seria uma desfeita nossa. Seria uma falta de, sei lá, de consideração com aquela pessoa. Não vou tomar essa sopa. Esse irmão estava desempregado. Ele não tinha o que comer. Mas ele nos convidou para jantar com ele. Ele fez o melhor que ele pôde. Mas tem pessoas que não precisam de mosca na sopa. Tem pessoas que reclamam. Só tem pão. Quem cala só tem pão. E aí vem gente aí ó, na rua que precisam, que querem um pão e não tem um pão para comer. Ai meu Deus, só tem ovo. Só tem esse queijo, não tem outro tipo de queijo. Ai meu Deus, eu não aguento mais tanto leite. E tem gente aí morrendo de fome, desejando leite, até coalhado, azedo, estragado. Tem gente comendo do lixo. E a gente reclamando que a gente só tem bolacha. Eu só tenho bolacha. Ai meu Deus, eu não aguento mais comer bolacha. Não aguento mais bolacha. Consequência de quem olha a vida negativamente. Pessoas tristes, frustradas, desanimadas, murmuradoras, pessoas que nunca irão conquistar nada. Não vão conquistar. Assim como o povo ficou dando volta no deserto e durante 40 anos morreu toda aquela geração de incrédulos. Vai ser assim também com essas pessoas. Elas vão ficar dando volta, volta, volta. Não vai a lugar nenhum. Não tem direção, não tem norte, não tem destino, não tem sonho, não tem projeto. Nunca vão conquistar nada. Porque elas sempre veem as coisas de forma negativa. Outra consequência. São pessoas que contaminam as outras pessoas. Da mesma forma que se eu estiver aqui com uma virose e der um espirro, vocês podem ser contaminados por essa virose. A negatividade é pior ainda. Você se junta com um camarada negativo, você sai sentindo mal. Você começa a falar com um camarada desse, com uma pessoa dessa, que vive angustiada, triste, desanimada, frustrada, uma pessoa que só vive murmurando, reclamando de tudo, você sai de perto dela passando mal. Ou não é assim? Você sai passando mal. Tem pessoa não, que você tem prazer de estar junto, porque você chega a sair animado, alegrado, renovado, mas tem pessoas que quando você, ih, rapaz, vem fulano, meu Deus do céu, aí começa a reclamar. Ah, não sei o que, minha Deus, não sei o que, o exército, meu salário, irmão, dá graças a Deus. Eu aprendi com um amigo meu, ele, toda vez que pegava o contra-cheque dele, sem abrir, ele fazia assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está me dando tudo o que eu necessito, muito mais do que eu mereço. E ele agradecia sem saber nem quanto é que tinha ali no contra-cheque. Ser grato. Jesus disse, contentai-vos com o vosso sono. Não foi nem Jesus, perdão, foi João Batista que falou isso. Contentai-vos com o vosso sono. São pessoas que contaminam outras. A pessoa que é negativa, ela sai contaminando, ela
sai influenciando todo mundo. Daqui a pouco tá toda a turma pensando de uma forma negativa, todo mundo com medo, todo mundo frustrado, todo mundo. Porque contamina. É uma coisa terrível. Outra consequência. Nunca haverá o cumprimento da promessa de Deus. Aqueles que foram lá na missão de reconhecimento e tiveram uma visão realista, porém pessimista, não viram o cumprimento da promessa de Deus. Morreram no deserto. A outra geração que nasceu, essa entrou na terra prometida. Mas aquela que viu de uma forma realista, mas pessimista, não herdou, não entrou, não viu o cumprimento da promessa. A pessoa que sempre olha as coisas de forma negativa, ela nunca vai ver o cumprimento da promessa de Deus na vida dela. Nunca. Misericórdia. Em último lugar, são pessoas que desistem facilmente. Elas começam, no primeiro obstáculo ela para. Depois ela vai e começa outra coisa. Primeiro obstáculo para. Vem para cá, começa, para. Ela começa tudo e nunca realiza nada. São pessoas que desistem com muita facilidade. Eu me lembro que quando a gente começou o trabalho, aqui há uns 4 ou 5 meses, teve um dia que só estava eu e Emanuel. Não tinha ninguém. Até socorria nesse dia, estava passando mal e ficou doente, ficou deitado. Estava eu e ele. Mas olha, foi um dia tão gostoso. Foi um momento assim tão maravilhoso. A presença de Deus foi tão gostosa. Se a gente fosse olhar pelos olhos naturais, a gente sabe uma coisa, vamos parar com isso. A gente está perdendo tempo aqui. Não, Senhor, não estamos perdendo tempo. Porque se uma vida for abençoada, valeu a pena. Valeu a pena. A gente não está aqui procurando glória para a gente não está aqui querendo enriquecer as custas de ninguém, a gente está aqui querendo enganar ninguém. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Quero que você seja abençoado. O propósito de Deus não era esse para a vida deles. Mas a forma como eles viram as coisas determinou o destino deles. Diga para o seu irmão, a forma como você vê as coisas determina seu destino. Da mesma forma que nós vimos aqui as consequências de quem olha as coisas negativamente, eu quero que você compartilhar com você rapidamente consequências de pessoas que olham as coisas de forma positiva. Pessoas que olham os obstáculos, as adversidades, os problemas de forma positiva. Primeiro, é uma pessoa alegre. Seja em qualquer circunstância, ela está sempre alegre. E às vezes você olha e diz, rapaz, esse cara está passando por um problema terrível. Ele tem vários problemas. Ele tinha tudo para estar chorando, está murmurando, mas ele está rindo. E ele faz as pessoas rirem. Porque as pessoas que veem as coisas de forma positiva, elas têm uma alegria. E essa alegria não vem delas, vem de Deus. E a alegria que vem de Deus, o Senhor disse, a paz que eu dou não é como o mundo dá. A paz que o Senhor nos dá não é como a do mundo. A do mundo significa ausência de conflito. A de Deus não. É no meio do conflito você está em paz. Você poder sorrir. Está o teto caindo. Está a casa pegando fogo. Sei lá o que está acontecendo. Mas você está ali. Deus está comigo. Olha, a onda está com 20 metros. Mas o Senhor está comigo no barco. Glória a Deus. Segunda consequência de pessoas que olham as coisas positivamente. São pessoas que sempre estão com bom ânimo. Sempre tem bom ânimo. São pessoas que você tem prazer de estar junto. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de chegar junto dela? Porque quando você está desanimado, chega junto dela, ela lhe anima. Essas pessoas que olham as coisas de forma positiva. São pessoas gratas.
Pessoas gratas. Gratas no mínimo detalhe. Senhor, obrigado por ter acordado. Obrigado por ter dormido, por ter uma casa, por ter uma cama. Obrigado, Senhor, por ter feito minhas refeições hoje. Obrigado por estar respirando, por ter minha família comigo, por ter meus amigos. Obrigado, Senhor, por ter uma roupa para vestir. Ah, mas é a mesma roupa que eu vesti domingo passado, retrasado. Obrigado porque eu tenho roupa. Obrigado porque eu tenho membros, corpo, para colocar uma roupa. Tem gente que não tem perna nem braço. Gostaria tanto de vestir a mesma calça todos os dias, mas não tem perna. Gostaria tanto de vestir aquela camisa todo dia, mas não tem camisa, não tem braço. São pessoas gratas. A pessoa que olha as coisas de forma positiva, ela é grata. Ela é grata por tudo. Nas mínimas coisas. Ah, Senhor, hoje não é só leite, é café com leite. Glória a Deus. Ó, melhorou, né? Grato. Senhor, não é só pão, é pão com manteiga, pão com ovo. Que bênção. Onde foi pão com ovo? Glória a Deus. Amanhã pão com ovo? Glória a Deus. Amém. São pessoas que são gratas. A pessoa que vê as coisas de forma positiva é uma pessoa realizada. Ela não é uma pessoa que se frustra. Ela é uma pessoa realizada porque ela é uma pessoa grata. Ela é uma pessoa grata. Ela é uma pessoa alegre. Ela é uma pessoa que tem um bom ânimo. Ela é uma pessoa realizada. Uma pessoa grata é uma pessoa realizada. Uma pessoa ingrata é uma pessoa frustrada. Aquela pessoa grata, ela é uma pessoa realizada. Ela está sempre feliz, sempre alegre, sempre satisfeita com o que tem e não com o que não tem. Eu me lembro que eu estava lá na 7ª região, no auditório, no culto, e chegou o chefe da serviço de capelania do Exército, um padre, foi visitar o nosso culto. E ele chegou na hora que eu estava fazendo uma oração. Entrou com o general. E eu estava agradecendo o que temos e o que não temos. Senhor, obrigado pelo que eu tenho. E obrigado pelo que eu não tenho. Obrigado pelo que eu vou conquistar, que eu vou conseguir. E obrigado pelo que eu não vou conquistar, pelo que eu não vou conseguir. Obrigado, Senhor, pela saúde, mas obrigado também pelas enfermidades. Obrigado pelas vitórias, mas obrigado também pela derrota. E quando eu acabei de fazer a oração, aquele padre chegou para mim e disse: eu fui abençoado com a oração que você fez. Porque a gente só sabe, para a gente, sinônimo de alegria, é só sinônimo de vitória, de bênção, mas não é assim não, meu irmão. Jesus não prometeu isso para a gente, não. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. Mesmo na aflição, tenha bom ânimo. Diga lá para a pessoa que está do seu lado: mesmo nas aflições, tenha bom ânimo. Amém? Uma pessoa que olha as coisas de forma positiva é um conquistador, é um vitorioso, porque ele sempre vê as impossibilidades como uma oportunidade. Olha, a porta está fechada aqui, tá? Mas espera aí, deixa eu pensar. Senhor, me mostra outro caminho. Ele faz como a água, né? A água vem, se ela encontrar um obstáculo, ela faz de tudo, ela contorna o obstáculo e continua o curso dela. Essa é a pessoa que olha as coisas de forma positiva. Ela é um conquistador. Assim como aqueles dois, Josué e Caleb, conquistaram a terra prometida. Mesmo depois de 45 anos, Caleb disse: eu tenho hoje a mesma energia, o mesmo vigor para sair à guerra de quando o Senhor me prometeu e quando o Senhor me cumpriu. 45 anos depois, Caleb tomou posse da terra. Ele lutou com a espada dele. Tomou posse da terra. E ele disse: eu tenho a mesma energia, o mesmo vigor, a mesma saúde de quando o Senhor me fez a promessa há 45 anos atrás. Eu quero dizer uma coisa a você: pode demorar o tempo que for, mas quando Deus te der, você vai usufruir da melhor forma possível.
Não se preocupe com tempo, com idade, não se preocupe com nada. Você vai usufruir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra diz que Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrepende. Nele não há sombra de variação. Ele não muda. Diga, seu irmão, Deus não muda. Uma pessoa que sempre olha as coisas de forma positiva é uma pessoa que inspira outras pessoas, que influencia outras pessoas positivamente. Quando você chega perto dela, você se sente inspirado. Mas, rapaz, ele tem tudo para abandonar, ele tem tudo para desistir, mas ele está de pé, e ele ainda está sorrindo, ele está me inspirando. São pessoas que inspiram outras pessoas, que influenciam outras pessoas positivamente. Acho que você deve conhecer pessoas assim, que você olha e diz, rapaz, cara, esse bicho aí, esse camarada aí, ele tinha tudo, bicho, para desistir, para abandonar, para largar, para fugir. Mas ele tá aí, ó, rindo. Ele tá aí, ó, sobrevivendo, matando o leão dele todo dia, enfrentando o urso todo dia, enfrentando suas adversidades, mas ele está sorrindo, ele está confiante, ele está conquistando e ele está me animando. Diego. Meu irmão, quando vocês vencem, quando vocês superam, eu sou inspirado, eu sou animado. Vocês me inspiram. Creiam nisso? Uma pessoa que sempre olha as coisas de forma positiva é uma pessoa que persevera. Ela não desiste com dificuldade. Não é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no 20º obstáculo que ela vai parar. Ela não para. Ela não desiste enquanto ela não conseguir o objetivo dela. Enquanto ela não alcançar a promessa. Enquanto ela não viver os sonhos de Deus na vida dela. Ela não desiste. Não há empecilho. Não há batalha, não há barreira, não há gigante. Nada impede ela de conquistar. Amém? Em último lugar, uma pessoa que sempre vê as coisas de forma positiva, ela verá o cumprimento das promessas de Deus na vida dela. Olhe para a pessoa que fala assim, diga, se você olhar as coisas de forma positiva, você verá o cumprimento das promessas de Deus. Da mesma forma que Josué e Caleb viram o cumprimento da promessa de Deus. Da mesma forma que eles tomaram posse da terra prometida. Da mesma forma que eles sobreviveram aqueles 40 anos no deserto. Enquanto toda uma geração morreu, faleceu, foi enterrada no deserto, eles estavam lá para viver, para tomar posse do que Deus tinha prometido a eles. Só por um fato, eles viram a coisa de forma realista, mas otimista. E os que foram realistas e pessimistas morreram. Portanto, a forma como a gente vê as coisas, como a gente encara as coisas, vai determinar se seremos vitoriosos ou se seremos derrotados.